Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, agradecemos pela oportunidade, que para nós é inestimável, repetimos sempre, de podermos continuar as atividades de estudo no recesso de nossos lares, beneficiados com a tecnologia que a tua misericórdia permite que a Terra desenvolva e aprimore. E nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, em termos de radiação, de transmissão do conteúdo, em termos de assimilação, e que esses ensinamentos, esses conhecimentos possam nos capacitar para uma inserção feliz na sociedade, como um fermento promotor de novas coisas nos corações dos irmãos da humanidade, principalmente os pequeninos irmãos, distanciados ainda dos conhecimentos elevados que nós temos tido a felicidade de adquirir. Pedimos o amparo, a inspiração, a orientação, a proteção para os lares coligados neste momento e conjugados pelas vibrações, tanto mentais quanto tecnológicas. Rogamos o amparo para os espíritos que são atendidos na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, e lá se encontram em regime de tratamento, em regime de aprendizagem, em regime de trabalho. Possamos nós todos, com os corações unidos, realizarmos sempre o melhor ao nosso alcance, buscando a tudo qualificar pelas melhores intenções que somos capazes de irradiar. Que assim seja. Projetar o texto de hoje, Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Certo? Todo mundo vê? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura, como sempre fazemos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma adjutora, e esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Muito bem, nós temos estudado esse assunto, e aqui eu quero, no início desse estudo, fazer um registro de que esse estudo não é da nossa lavra. Esse estudo é um estudo que nós garimpamos
dos trabalhos extraordinários do nosso companheiro Honório Abreu, durante muitos anos, nos anos 90, volta, não, fechar seu som, tá? Fechar também, Didi. Por volta de 2000, de 90, dos anos 90, dos anos 2000, o Honório estudou o Grupo Emmanuel aos sábados, Gênesis e Apocalipse. E nós também seguimos, obviamente, os postulados espíritas codificados por Allan Kardec, que no livro A Gênese, ele recomenda o estudo dos textos sagrados. Nós devemos estudar os textos sagrados de acordo com as revelações espíritas cristãs, que são as chaves que os espíritos nos oferecem para o entendimento do texto. E o próprio Kardec iniciou esse trabalho, tanto no livro A Gênese, quando ele lá estuda determinadas passagens do Velho e do Novo Testamento, quanto no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um repositório de dissertações dos espíritos e de interpretação de passagens tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Isto posto, nós então vamos voltar aqui ao versículo 18, que nós já estudamos na semana passada. Eu quero só rapidamente fazer uma alusão a um apontamento. Versículo 18 do capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Nós já falamos trabalhamos esse aspecto. Eu só quero reforçar que essa adjutora é o sentimento presente na nossa intimidade. O sentimento que define a concretização do plano filosófico, do plano do conceito. E o sentimento, nesse ponto, ele nos ajuda, por isso o termo adjutora, o sentimento nos ajuda na identificação e na aferição do nosso estado de espírito em função do que nós vamos sentindo na intimidade. Então, os sentimentos representam um diagnóstico para cada um de nós do nosso estado de evolução, do nosso estado de espírito. Porque se nós sentimos com muita frequência tristeza, depressão, angústias, culpa, arrependimento, remorso, mágoas, melindres, significa que nós não estamos bem em termos espirituais, em termos de evolução. Então, esses sentimentos estão nos ajudando a entender que precisamos buscar solução adequada para os dramas e para os problemas. E, obviamente, que a solução para os dramas e os problemas passa pela mudança da mentalidade com a qual encaramos a vida, os pontos de vista particulares, os conceitos históricos. E a prática vai propor. Fernando, vou deixar seu som fechado por enquanto, até que os barulhos aí diminuam, viu? Aí quando você quiser falar, você abre. Certo? Não deixa fechado por enquanto. Então, o sentimento faz esse papel de aferição, por isso o termo adjutora. Então, o sentimento nos auxilia no diagnóstico. Nós nem precisamos ir ao médico para fazer um diagnóstico do nosso estado de espírito. Se nós estamos tendo, se nós sentimos esses sentimentos aí referenciados com frequência, significa que nós estamos com um problema de evolução deficitária.
Estamos ainda com muitas imperfeições no âmago do espírito, porque as imperfeições são as causas dos sofrimentos e, consequentemente, das expiações. Então, a expiação decorre da imperfeição, que é... O que é uma imperfeição? É um sentimento complexo. Se estudarmos o céu e inferno, lá na parte que Allan Kardec trabalha as questões intituladas O Código Penal da Vida Futura, vocês vão notar que Allan Kardec define que o sofrimento decorre da imperfeição. E que um espírito que tenha 10 qualidades ou 10 virtudes é mais feliz do que o que tem apenas 4. Porque o que tem apenas 4 vai ter 10, vai ter 6 imperfeições, nesse exemplo aí. Então, o combate sistemático às inclinações más. Inclinação má, imperfeição, define um caminho complexo a seguir, porque os pensamentos se originam dos sentimentos. Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Por outro lado, todo pensamento bom resulta de uma qualidade. E a qualidade define superação de imperfeições no tempo. Então, é o elemento que o mais virtuoso é aquele que já no tempo e no espaço das reencarnações anteriores venceu-se a si mesmo, realizou o progresso. E aquele que tem muitas paixões define que ele já fez um progresso intelectual. As paixões são sinal de progresso. Kardec perguntou para os espíritos. Os espíritos responderam que sim, mas progresso incompleto. Metade do progresso. A primeira milha do progresso é o progresso intelectual. A segunda milha é o progresso moral, que são as virtudes desenvolvidas no íntimo. Então, um espírito que já faz o bem espontaneamente, já é virtuoso espontaneamente, ele não é um espírito que recebeu a graça divina. Não, ele é um espírito que já em existências anteriores realizou a depuração. E se nós temos muitas inclinações más, muitos desejos complexos, preconceitos, paixões, significa que precisamos ainda progredir e avançar muito no tempo. Ao longo das reencarnações. Aliás, nós vamos começar a estudar em breve a questão das genealogias, aqui a partir do capítulo 4, e nós veremos aí, nós vamos notar que temos aí genealogias que Matusalém viveu 969 anos, e assim por diante. Esses números se referem à quantidade de reencarnações que o espírito precisou para desativar complexidades. Mas nós veremos isso mais à frente. Então, falhei uma adjutora que esteja diante dele, que é aquela presença constante interativa entre o padrão de fora e o componente de dentro. Então, meus amigos, a nossa realidade básica, essencial, ela é demonstrada pelos sentimentos que nós trazemos na atividade. Não é pelo conceito, pela filosofia, pelo título de espírita cristão. Não. É pelo sentimento que irradiamos nas 24 horas do dia, no contato com os irmãos e a humanidade, nas várias ocasiões dos nossos périplos rotineiros no mar da sociedade. Repetimos aqui sempre como que nós atendemos um telefonema, como que nós lidamos com o porteiro, com o serviçal, com o gari,
com transeunte. Aí é nesse momento que nós demonstramos a nossa realidade. E não na casa espírita. A casa espírita é o momento em que nós apresentamos o verniz, a douradura. E lá nós vamos recolher ingredientes para sair a campo. Porque o mundo está como está, porque nós temos uma dificuldade religiosa, principalmente no Brasil, vamos falar do Brasil, que é o nosso quintal, em que nós temos muitas religiões, muitos religiosos, mas o Brasil é um dos países que mais apresenta complexidades e dificuldades no plano social. Porque somos religiosos de fachada, religiosos de templos, que vamos aos templos barganhar com o Criador determinadas bênçãos e benesses. Mas na vida prática, continuamos como os mesmos materialistas crassos, impondo dificuldades no plano social, como todos os outros. Então, esse é o panorama. Quando isso vai mudar? Vai mudar quando nós mudarmos, porque se nós não mudarmos interiormente, nós seremos mudados de mundo. Seremos transferidos de mundo e espíritos bons irão ocupar o nosso lugar, transformando não só o Brasil num mundo civilizado e evangelizado, como todo mundo. E aqui eu utilizo o termo civilizado de propósito, porque segundo os espíritos na questão 793, nós ainda não somos um mundo com a civilização completa. Nós caminhamos apenas realizamos apenas a primeira etapa do progresso, que é o progresso intelectual. Mas o progresso real é apontado pelo progresso moral. E o progresso moral é aquele em que no mundo, definido no mundo como sendo a eliminação do egoísmo da sociedade e das instituições que mantêm, acalentam, ninam e mimam o egoísmo particular de cada um de nós. Então, eu convido os irmãos a estudarem as questões 793, as questões 895, as questões 913, 799 e 914. Para nós aí entendermos que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de gabinete ou de templo. É uma doutrina que veio para mudar o mundo. Mudar o mundo, inclusive, na questão político-social. Existe hoje no nosso meio quem de vez em quando diga assim, porque Allan Kardec não recomendou a análise ou o diálogo político nas instituições espíritas. Nós precisamos diferenciar uma coisa da outra, ou seja, precisamos diferenciar a opinião de Allan Kardec do conteúdo da doutrina dos espíritos. Porque em nenhum lugar do Livro dos Espíritos, nenhum texto do Livro dos Espíritos, principalmente porque o Livro dos Espíritos representa o ensino universal generalizado dos espíritos, os espíritos aconselham a alienação política. Recomendam a alienação política. Os espíritos aconselham sempre a agirmos com boas intenções. Então, se nós estamos tendo um diálogo político, tenhamos um diálogo político com a melhor das intenções. E não com aquele propósito de veicular preconceitos para agradar esse ou aquele lado da questão. Porque existe aí um misticismo exagerado no nosso meio,
até um patrulhamento ideológico que é feito até em rede social contra determinados posicionamentos políticos. Então, nem no Livro dos Espíritos e nem no Evangelho segundo o Espiritismo vocês encontrarão recomendação de se evitar análise crítica política, porque o homem é um animal político. Nós é que vamos lá no dia da eleição, na cabine eleitoral, inserir o voto. Para inserir o voto, nós temos que ter um certo engajamento político-social, sabemos o que está acontecendo, observamos as mentalidades, as ideias, os planos de ação. Certo? Isso é importante, meus amigos. Eu estou aqui propondo uma análise, um raciocínio lógico. Que existe certas coisas no nosso meio aí. Então, as pessoas pinçam o pensamento de Kardec e colocam como um dístico dogmático inabalável. O elemento que não tem condições de uma análise política isenta, desapaixonada, ele realmente não deve entrar nessa seara, não. Deve se afastar. Porque esse é um terreno para quem tem maturidade. Porque a doutrina espírita aponta o nosso trabalho na sociedade. Eu já tenho dito isso aqui com muita ênfase. Questões como a 806, 685A, 930, por exemplo, 717, e Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, aponta a nossa ação política, social, inadiável, para melhorar a sociedade. Senão, o Espiritismo vai ser apenas mais uma religião. Aliás, já dizia o Herculano Pires. O Herculano Pires já dizia que o Espiritismo foi transformado numa seita. Foi transformado numa seita. Com uma hierarquização, com protocolos de cima para baixo. Então, aquela condição de livres pensadores, que tem a prerrogativa de desenvolver o pensamento crítico, análise crítica, com base na doutrina dos espíritos, de dentro para fora, foi perdida, porque existem órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores, certo, meus amigos? Médiuns oficiais, que definem como que é, como que não é. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, nós aqui estamos estudando Espiritismo para nos libertarmos das imposições dos patrulhamentos conscienciais, das dominações sutis da consciência do próximo. Não, meu propósito aqui não é esse, evidentemente. Fomentar uma discussão crítica. Fomentar uma análise crítica. Para nós pensarmos com os nossos próprios pés, andarmos com nossos próprios pés, e com base na doutrina dos espíritos, estudando, interpretando, meditando, trabalhando no bem, cada um de nós individualmente tem amplas condições de se conduzir no campo. Agora, é importante o contato social que a Casa Espírita proporciona, a reunião, que vai haver um intercâmbio de ideias, uma troca de experiências, certo? Podemos discutir, porque às vezes a gente tem um entendimento e esse entendimento não está de acordo, aí num diálogo de um grupo a gente consegue equacionar. Então, o objetivo de um estudo como esse aqui é esse. Não é impor uma verdade de cima para baixo, mas meus amigos, buscarmos o autodescobrimento, descobrimento interior da excelência que esses ensinamentos, quando entram, que eles produzem de bom na nossa intimidade.
E isso define renovação de sentimento, que vai renovando o mundo. Então, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. De acordo? Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus. Nós temos aí dois pontos a analisar, que é o ponto da formação da Terra exterior, no caso, a formação biológica do planeta, formação geológica do planeta, que já trabalhamos lá nos primeiros movimentos, e toda a ave dos céus. E aqui eu vou só aproveitar de uma imagem, vou colocar uma imagem rapidamente aqui, para mostrar para vocês um sistema solar em formação. Então, eu vou colocar a imagem, já que nós estamos aqui falando de formação de mundos, vou colocar a imagem e vou retirar o texto momentaneamente. Vocês verão aí que eu coloquei uma imagem. Estão vendo essa imagem? Essa é uma imagem captada que representa a formação de um sistema planetário em que duas estrelas estão se formando e os planetas vão se formando aí também, tá? Essa é uma imagem aí de... Coloco para vocês aí. Nós já estudamos isso inicialmente. Vou deixar essa imagem aí por enquanto. Vou voltar com o texto, tá? Então, há um processo de formação exterior do mundo, formação exterior dos corpos biológicos que vão ser os instrumentos da evolução do princípio inteligente, um movimento que é feito pelas mãos dos co-criadores. Então, esses sistema que eu coloquei aí de pano de fundo é feito pela mão dos co-criadores, os co-criadores em plano maior, os messias, que operam. André Luiz trata disso no início do livro Evolução em Dois Mundos. Mas eles criam em cima da criação divina, ou seja, do fluido cósmico, que é o hausto do Criador, pensamento do todo sábio, que Emmanuel define como sendo o amor puro. Então, a matéria-prima do universo, que é base de toda a estruturação física do universo, é amor puro. E nós, evidentemente, que somos princípios inteligentes criados por Deus, somos raios conscientes desse amor puro. Que numa determinada etapa do nosso despertamento da razão, nós cultivamos o amor puro em nosso próprio benefício. Hoje nós estamos buscando exteriorizar esse amor puro para o próximo. E o amor, ele é inalterável. O que muda é a direção. O amor exclusivamente para si mesmo chama-se egoísmo. O amor voltado para o próximo é o altruísmo. Mas o amor é o mesmo, é a mesma força. Ou vocês ainda não perceberam isso? Ele em si mesmo é inalterável. A direção que damos é que define se ele é libertador ou se ele é aprisionador das consciências. Ficou claro? Quanto mais amor a si mesmo e à matéria, mais necessidade de reencarnações. Aí nós vamos ter as genealogias aí extensas aí do livro Gênesis que vamos estudar.
Chegaremos lá nesse tempo. De acordo? E o substrato dessa evolução do princípio inteligente, ao longo utilizando-se das formas biológicas, dos mundos materiais, vai sendo arquivado no nosso subconsciente, e eles representam os automatismos instintivos da evolução, que são os embriões dos sentimentos nobres, certo? Eles, quando a razão se abre, nós somos convidados à identificação do que vigora na nossa intimidade. Então é por isso que temos aí, versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então é o substrato da evolução que está incrustado na nossa intimidade, como os instintos que nos movem na sociedade. Nós estamos nomeando. Os trouxe a Adão para este ver como ele chamaria. Significa o quê, meus amigos? Simplesmente a razão tomando conhecimento, identificando o que vigora na nossa intimidade, nominando, certo? Que são as leis morais. Esses instintos formam as leis morais. As 10 leis morais estudamos no Livro dos Espíritos. Lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de reprodução, lei do trabalho, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade. Tudo isso, meus amigos, são instintos, todos eles imbricados no pensamento. Então, nós nos movimentamos no universo no fluxo que operamos segundo as leis que nós exteriorizamos. Instinto de conservação exacerbado chama-se egoísmo. E a lei de conservação trabalha em conjunto com a lei de destruição. Se eu conservo com enorme volúpia, intensidade e determinação o instinto de conservação voltado para atender aos meus propósitos exclusivos, cujo nome disso é egoísmo, eu destruo as virtudes. Destruo as virtudes. Se eu me entrego à prática das virtudes, eu vou destruir o egoísmo. É um movimento conjugado. Então, pensando e sentindo, eu estou ou me vinculando, conservando, ou destruindo, desvinculando de alguma coisa. Pensando, eu estou reproduzindo no mundo, pensando e sentindo, eu estou reproduzindo no mundo minhas ideias, meus conceitos, por meio dos meus exemplos, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas palavras, lei de reprodução. Pensando, nós atraímos, não aprendemos isso? O pensamento atrai, o desejo chama, lei de sociedade, de associação. Pensando, estou movimentando a energia mental. Não estou movimentando, todos nós pensando estamos movimentando a energia mental. Lei do trabalho. Estamos trabalhando automaticamente.
Pegaram a dimensão natural, meus amigos, das leis morais? Elas não são leis estabelecidas de fora para dentro. Deus, com seu cajado, sentado no trono do controle universal, determinou 10 leis, definiu um profeta para revelar. Não, essas leis são interiores e Moisés nos ajuda a identificá-las. Então, Moisés vai lá, por exemplo, e diz lá, não matarás ou não roubarás. Por que ele vai dizer isso? Porque existe um instinto de conservação exacerbado, que o elemento quer tudo para si, que se ele não colocar um limite nisso, ele vai começar a tomar do outro. Instinto do roubo. Notaram? O instinto do roubo é um ingrediente da lei para que o princípio inteligente se autoafirme na evolução. Ele precisa tomar observem os documentários sobre animais. Os animais tomam as coisas uns dos outros, roubam as coisas uns dos outros. Certo? A lei do menor esforço. Instinto do menor esforço. Chega na fase humana, o espírito continua com esses instintos. Começa a tomar dos outros. Agora, todo esse movimento que eu citado, pensamento opera, que é um ingrediente importante, é que é a lei do progresso. Então, o nosso pensamento nos faz progredir, meus amigos, na direção do propósito que seguimos e que é alimentado e que é retroalimentado pelas escolhas, pelos atos. Crescemos nessa direção. Tá? E isso é importante de nós entendermos, porque aprendemos no Livro dos Espíritos, questão 785, que o progresso intelectual se efetua sempre. O progresso intelectual avança sempre. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Veja que coisa interessante. Então, se eu conservo o egoísmo, meus amigos, eu desvinculo-me do progresso moral. Qual que é o risco? O risco é que o progresso intelectual não para. Ele é incessante. O progresso moral e intelectual é incessante. E Kardec define isso muito bem no livro A Gênese. Então, o elemento que está aí no mundo, na área da criminalidade, vocês acham que ele não está avançando intelectualmente, não? Sim ou não? Hein? Peguei vocês aí, né? Porque o místico vai achar que o acelerado, o marginal, o traficante, o ladrão não está avançando intelectualmente, não, mas ele está. Porque está aprimorando técnicas. Aprimorando técnicas para o refino químico. Está aprendendo química. O outro está aprendendo lá, está desenvolvendo lá um plano para ele estruturar um túnel subterrâneo para invadir um banco. Progresso na engenharia. Tem mundo aí primitivo que os autóctones não têm nem ideia de que seja um túnel caprichado, extraordinário. Então, eles vão levar para lá. Noções da engenharia. Perceberam? Progresso intelectual, meus amigos. Então, ele efetua-se sempre. Sempre. Nós aqui estamos fazendo progresso intelectual, aprendendo a trabalhar com internet, com equipamentos eletrônicos. Estamos desenvolvendo intelectualmente, meus amigos. Para usar como? Nós vamos usar segundo o interesse
Qual que é o interesse? Nosso interesse aqui é praticar o bem, estudar espiritismo. Então, vai havendo um progresso nessa direção, meus caros companheiros. Lei do progresso. Moral. A pandemia fez todo mundo aprender a mexer com o computador. Isso. Então, a lei do progresso... Até o Fernando já está fazendo. A lei do progresso é uma lei automática e inerente que nenhum de nós consegue barrar. Nesse caso aí, com a decadência moral, né? Isso. Aí Allan Kardec vai dizer assim no livro A Gênese. Ele tem um comentário no capítulo 18, item 16, que complementa essa questão 785. Depois vocês podem até anotar aí, fazer uma notinha aí na questão 785 do Livro dos Espíritos, anotar Gênesis capítulo 18, item 16. Gênesis da 4ª edição, tá? Kardec vai dizer assim, ó. O progresso intelectual realizado até hoje, em grandes proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas sozinho é impotente para regenerá-la. Kardec aqui demonstra perfeita integração com a doutrina dos Espíritos, como está no Livro dos Espíritos. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros de destruição mútua. Isso aqui é extraordinário. É o diagnóstico da humanidade. Diagnóstico da humanidade. Então, isso aí se casa. As questões que eu citei, 785 e 793. Que trata do progresso por quais indícios se reconhece uma civilização completa. Certo, amigos? Comentários aí? Não. Então, todas as leis morais são inerentes ao pensamento. Todos temos a liberdade de pensar, somos iguais com as mesmas faculdades, certo? Então, essa dimensão da lei natural é a dimensão que nós precisamos incorporar, nos conscientizar, porque nas nossas atividades do dia a dia, nós estamos progredindo numa certa direção. Então, esse é o desafio, identificarmos. Então, por isso nós estamos vendo aí que o Senhor Deus, depois de ter formado, porque esse processo de formação, depois que está tudo formado, o trabalho é de Deus. Ele que nos criou as leis, criou as oportunidades, os mundos. Então, o trabalho é dele. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Comentários? Alguém quer trazer algum comentário? O espírito não age sobre a matéria, né? Na criação básica inicial dos mundos, como é que isso é feito? Por enquanto, o que nós temos de esclarecimento mais avançado é de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. É que nós não temos muita condição de entender ainda, né? Não. Cocriação e plano maior. Fluido cósmico, plasma divino, capítulo 1. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Desse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano.
cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas. Esse influxo do Senhor Supremo de dentro para fora, tá, pessoal? De dentro para fora. De fora para dentro pelos co-criadores. Porque acima desses co-criadores, tem co-criadores. De acordo? Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindua, os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da eternidade, da energia, com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, e obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, as que se desgastam e se transformam. Então, existem as leis. Então, as leis físicas de um lado, leis morais de outro, leis pré-determinadas, em cujo âmbito operam Então, aí vocês podem... Aí vai continuar falando dos impérios estelares, da galáxia, forças atômicas, que toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Esse livro qual é? Evolução e Vida. Tá. Evolução em Dois Mundos. Porque no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do mundo físico, não podemos definir sua multiplicidade e configuração. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intraatômicas, etc, etc, etc. Então, vocês podem estudar isso. Se vocês querem estudar um pouco entender um pouco o mecanismo da formação dos mundos, o sistema solar particularmente, que teve início como nessa imagem aí que eu já coloquei para vocês aí, ó. Vocês podem se beneficiar de uma série da Discovery chamada Os Planetas. Todo mundo aí que tem net, que tem acesso ao Now, vocês vão lá no Now e vão lá procurar por programa de televisão, certo? Tem um item lá, programa de televisão, certo? Vocês clicam ali e vai abrir o painel dos canais como National Geographic, Discovery. Aí vocês procuram lá o Discovery e clicam. Aí vai aparecer lá Planetas. São 5 episódios que falam de espetaculares, extraordinários, da formação dos planetas do Sistema Solar. E eu convido vocês a estudarem, porque é muito interessante. Com as imagens mais atuais das sondas. Começa com Plutão e o último começa com Mercúrio, o último vai passando por Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, suas luas, Urano, Netuno e termina com Plutão. Então, convido que vocês vão ter uma ideia ali de como se formam, com base nas leis naturais operadas pelos co-criadores, mas que obedecem às leis pré-determinadas. Nós, por enquanto, não temos condições de saber em detalhes, mas nós podemos já ir estudando o assunto, porque no mundo espiritual, se nós tivermos merecimento, poderemos continuar os estudos. Então, isso trouxe Adão. Os trouxe Adão para ver, como lhe chamaria, define o despertamento da razão. O símbolo é esse.
Senhor Deus, o Deus interno, traz na intimidade os componentes, o substrato da evolução, e na fase em que a razão está desperta, nós vamos identificar. Depois de identificados, porque qual é o objetivo do progresso intelectual? Questão 630. Se não me engano, deixa eu ver aqui. O objetivo desse progresso intelectual, porque a identificação é feita pelo progresso intelectual, tá? O progresso intelectual, qual o objetivo dele? Questão 780, Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso intelectual é o primeiro a se desenvolver. Porque o progresso intelectual ele é fundamental para o progresso moral. E aí, por isso, Kardec pergunta, na 780A, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. Certo? Então, o progresso intelectual vai proporcionar a compreensão entre o bem e o mal. Para nós fazermos a seleção, a escolha, a triagem. Como é que nós vamos combater a inclinação má se nós não sabemos o que é inclinação má? Se não identificamos na intimidade. Se continuamos agindo segundo esse impulso, atendendo caprichos, desejos, emoções, achando que estamos fazendo a coisa certa. Então, esse é o desafio. Aí, na questão 631, tem um ingrediente importante. Tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Olha a pergunta. Tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Kardec perguntou. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, um componente importante nessa equação para identificar com justeza, com nitidez e clareza, o verdadeiro bem do mal, na sua essência profunda, o ingrediente fundamental é crer em Deus e querer saber. Porque aí nós vamos nos voltar para o estudo das leis morais, que os reveladores em plano maior trouxeram, como Jesus, o maior de todos. E aquele que não crê em Deus já descarta esse componente essencial e ele vai agir segundo o progresso que ele já traz na intimidade. Se for um espírito que já tem grande avanço moral, as suas virtudes o guiarão com justeza no mundo. Mas se ele não tem um grande progresso moral e não crê em Deus, não se interessa pelo assunto, ele vai ser guiado pela força para progredir que ele traz de dentro para fora, que são as paixões e as emoções. Certo? Então, todo esse conjunto, meus amigos, pensamento e sentimento, que tem todas as leis no seu bojo, tá? Todas as leis aí no seu bojo, impregnadas nas características naturais do pensamento, elas representam a força para progredir. Aí eu convido os amigos para a questão 779. 779. Nós aqui estudamos com bastante frequência essa questão. 779. O progresso moral. O homem colhe em si mesmo a força para progredir
ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Kardec está perguntando uma questão da mais alta significação. Kardec está perguntando se nós progredimos por nós mesmos, naturalmente, ou se o nosso progresso depende de um instrutor exterior, ou de um sacerdote que vai nos guiar. Ele está perguntando. Porque no tempo de Kardec predominava o princípio fora da igreja não há salvação. Sacerdotes é que dispunham das consciências, impunham às consciências as normas, as regras, os padrões. E nós, no passado que estivemos na igreja, fizemos isso. Então, no passado, nós criamos sistemas e hoje, no Espiritismo, estamos trabalhando para desativar, desmontar sistemas. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Olha que coisa interessante. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam progressos dos outros por meio do contato social. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. O progresso dos outros não depende dos mais adiantados. Isso é importante nós frisarmos. Então, o meu progresso, o seu progresso, de cada um de vocês, não depende de Jesus. Não depende. Depende da nossa decisão de progredir. Porque nós vamos progredir naturalmente numa direção qualquer, segundo o padrão filosófico. Jesus é aquele que, conhecendo a trajetória da evolução, o espírito mais perfeito, ele vem nos sensibilizar para o caminho. Olha, o caminho apropriado é este, do amor ao próximo, do bem supremo. Esse é o caminho mais apropriado. O espírito que não quer seguir esse caminho, prefere manter-se no plano egoístico, meus amigos, ele vai chegar no progresso de Jesus, mas ele vai sofrer mais. Como dizem os espíritos, as eternidades serão maiores. O que isso significa na prática? O número de reencarnações será maior. Ele vem mostrar o caminho para nós, né? A genealogia que vamos estudar no capítulo 4 será mais longa, o número será maior. Matusalém foi o que mais viveu, 969 anos, quer dizer, foi o elemento mais complicado. Precisou de muitas reencarnações para desativar o padrão. Perceberam? De acordo, meus amigos? Olha, esse tipo de coisa costuma ser uma revelação para muita gente, viu? Como foi para mim a primeira vez que percebi essa dimensão. E é muito difícil nós falarmos disso, por exemplo, em reunião pública, com uma plateia heterogênea. É muito difícil. Essa dimensão natural das leis morais. Dimensão natural da felicidade ou do sofrimento, da expiação ou do reino de Deus. Isso que Jesus dizia. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Não está fora. Assim como padrão complexo. O inferno. Então, a vida após a morte é apenas um ajustamento do mundo exterior ao mundo exterior. Ou melhor, o umbral não foi criado para receber os espíritos complicados, não. O umbral é criado pelos espíritos complicados. Então, o umbral é inerente às imperfeições. Nós temos medo de passar pelo umbral, então nós precisamos desativar imperfeições. Porque é isso que vai nos levar para o umbral. Os espíritos podem até, nossos amigos, nós estamos fazendo muitos amigos, ajudando aí, muitos amigos espirituais, eles podem nos ajudar, eles podem nos ver na situação difícil e por um acréscimo de misericórdia, em função de determinadas obras que fizemos, nos colocar na enfermaria da colônia espiritual.
Mas nós vamos continuar no umbral, que é o desequilíbrio interior, meus amigos. Só não vamos estar junto dos outros desequilibrados, propriamente ditos, nas trevas exteriores, mas vamos estar na enfermaria, ou dormindo, ou sob sedativos, tomando posse do mundo interior que nós cultivamos na verdade. Por isso, nós frisamos. O primeiro ponto importante é nós atuarmos sempre com boas intenções. Meus amigos, não importa a conversa política, não importa a argumentação política. O que qualifica é a boa intenção de quem está dialogando. Boa intenção. Porque cada um está no estágio de evolução. Deus olha o quê? Livro dos Espíritos. O que Deus olha? A intenção de cada um. Nós somos beneficiados com esse conhecimento extraordinário que a doutrina espírita proporciona, é que não podemos mais, na vida social, no plano do mar da vida, praticarmos determinadas abominações que nós condenamos de forma veemente na sociedade. Mas aquele que está fazendo está no seu momento de aferição, de identificação de um padrão moral que vigora na intimidade, para que haja aquela separação entre o joio e o trigo. Por quê? Se nós não formos capazes de fazer essa separação entre o joio e o trigo de forma consciente, Deus, usando da sua prerrogativa, ele vai operar da seguinte maneira, questão 262, ó. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. E quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir de expiação. Então, temos irmãos que estão aí no mundo propondo, promovendo, estabelecendo abominações e dificuldades para a sociedade? Temos. Nós temos o dever de identificar? Temos. Nós precisamos sair da omissão dos bons. Está lá no Livro dos Espíritos. Temos o dever de identificar? Temos. Porque quando o mal de uma pessoa deixa de prejudicar ela mesma e começa a prejudicar um número maior, é nosso dever fazer o trabalho de identificação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, capítulo 21. Capítulo 20, itens 20 e 21. Temos o dever para fazer aquela triagem, aquela seleção. Os espíritos que não despertarem para as suas próprias abominações estarão em curso nesse dispositivo, porque estamos passando por uma transição planetária, o movimento de transmigração está sendo efetuado, e eles serão recambiados para o mundo onde isso que aqui na Terra é abominação, conforme Paulo vai trabalhar na Epístola aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 11, essas questões que aqui são abominações serão riqueza no outro mundo, para espíritos que estão ainda nas primeiras fases de desenvolvimento intelecto-moral. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos auxilie a fazer a nossa própria identificação consciente, tomando as rédeas da força para progredir, que verte naturalmente de dentro para fora dos nossos corações, para que as medidas de fora para dentro não sejam tomadas para o nosso despertamento. Despertamento, que assim seja.